O caso a seguir foi um caso tratado pelo Dr. Gerson Luiz Marcato, um paciente de 39 anos. Foi um caso selecionado a dedo, porque a relação, então, de detalhes que vocês podem observar é extremamente interessante. O paciente teve, então, as características de queixa de relação ao apinhamento, dos incisivos superiores e inferiores. Inferiores já havia um apinhamento em torno de 4 a 5 milímetros. E um detalhe importante a ser tomado no tratamento é que o paciente já tinha mordida aberta entre os dentes 12 e 22, e esse apinhamento, de qualquer forma, tratado com aparelho fixo ou com alinhadores, promoveria, então, uma abertura da região anterior, dificultando, então, o contato com os dentes, o que seria provavelmente uma nova queixa do paciente. Desta forma, o controle inicial com os alinhadores seria extremamente importante para que não houvesse, então, a possibilidade de abertura de mordida. Então, foi sugerido ao paciente tanto o aparelho fixo quanto com os alinhadores. No entanto, o paciente, pelas dificuldades alimentares, higiene, preferiu realmente tratar com os alinhadores. Pediu-se para o paciente, então, utilizar o aparelho em torno de 20 horas por dia, os alinhadores, e ativações, então, constantes, que serão, então, explanadas pelo alicate 117 da ZAT, e trabalho também realizado, extremamente importante, com desgastes interproximais para evitar a protrusão e vestibularização dos dentes. É possível observar, então, os modelos, então, oclusais, as fotos oclusais do paciente, mostrando uma suave classe 2, porém o maior preocupante realmente era o apinhamento e essa tendência de mordida aberta. Então, foi feito inicialmente a moldagem do paciente, o preparo dos modelos. Moldou-se então com alginato, hidrogam, e utilizou-se o gesso tipo 4 da Dentsply Durone. E para que pudesse então fazer os preparos dentários, utilizou-se a resina fotopolimerizável Flow da FGM, gerando então uma relação então de liberdade de movimentação em torno de 0,3 milímetros com o acrescentar de resinas. E utilizou o acetato 1.0, como é possível observar aí os modelos de gesso superior e inferior e as placas iniciais. Então, os preparos dos modelos foram da seguinte forma: foram atribuídos, então, resinas, então, nos dentes superiores e inferiores. Nos dentes superiores, foi feito, então, desgaste no dente 11 e 21 por palatina e resina por vestibular. Já nos laterais, 12 e 22, foi realizado, então, o preparo para que esses dentes girassem. Então, as resinas foram colocadas na mesial e por palatina, e nas distais por vestibular. Desgastes, então, na distal por palatina e mesiais por vestibular, criando, então, uma relação de força binária, onde a placa faria força no dente, na área onde foi feito o desgaste, e o dente movimentaria para a região onde haveria criado espaço com a resina. Já o preparo nos dentes do paciente. Então, foi feito desgastes interproximais nos dentes 33 a 43 superior e 23 a 13 com lixas de aço. Já no início, então, vou colocar as datas para que a gente possa entender bem detalhado, interessante. Dia 26/1/2018, houve então a instalação dos primeiros alinhadores superiores e inferiores, como vocês podem observar nas imagens. Alinhadores normais, sem nenhuma alteração, apenas com as mudanças recebidas com resina e desgaste no modelo. Já no dia 17/2/2018, o paciente retornou à avaliação, então, para consulta. E aí foi feito, então, a ativação com o alicate 117 da ZAT, pressionando, então, as placas de modo a criar um abaulamento para movimentar os dentes em direção do espaço criado com resina que foi atribuído ao gesso. Então, foi realizada a checagem dos desgastes com o fio dental para que, aonde tivesse o ponto de contato, a lixa diamantada quebraria, então, este ponto de contato. O paciente foi com a sua placa antiga, então, ativada com alicate, e retornou na consulta dia 23/3/2018. Então, um novo retorno, verificação dos desgastes interproximais e uma nova ativação com os alicates. Então, uma forma de avaliar onde seriam feitas as ativações foi realizada, então, com um lápis dermatográfico pintando no dente, aonde deveria ser realizado, então, a pressão da placa, colocou-se a placa de volta na boca do paciente e verificou-se pela transparência a área aonde o lápis tinha sido marcado, logo marcou-se com o lápis a placa
Logo, seria esta a área onde seria a ativação com os alicates. Então, nessa consulta, o paciente teve uma segunda ativação da placa, o que significa que ele já está com ela há 3 meses, ok. Esse paciente voltou, então, no dia 10/4/2018. O paciente retornou para avaliação, foi feito moldagens para nova placa e, da mesma forma, desgaste nos dentes, acrescentar resina para que pudesse fazer, então, a movimentação. Então, ele recebeu a nova placa no dia 24/4/2018. Então, esse retorno, o paciente, então, aproveitou para ser feito, então, botões para auxiliar na extrusão dos dentes. Agora, preste atenção, tem uma parte bem interessante. Então, colocou-se botões para fazer a extrusão dos dentes 12 e 22, uma vez que a imagem mostra que eles estavam aí, além do apinhamento, com uma mordida aberta. Então, por vestibular, também receberam os botões para serem feitas, então, a extrusão dos dentes. Então, o paciente foi orientado a usar o elástico 316 leve 24 horas por dia. Mas teve um detalhe, essas placas tinham um contato na incisal vestibular dos incisivos, o que não permitiu a movimentação dos dentes. Então, foi moldado o paciente novamente, realizado um novo planejamento para a confecção de uma terceira placa, superior e inferior, do paciente no dia 16/7/2018. Os modelos, então, foram confeccionados de acordo com as imagens. Então, utilizou-se, então, no modelo superior, um preparo com uma resina flow de uma forma interessante. Observem as imagens aí, então. Para que pudesse, então, fazer a extrusão dos dentes, foi criado, então, um botão. Então, no dia 28/7, foram colados botões por palatina nos dentes 12, 11, 21 e 22 da Morelli, metálicos por vestibular. Foram mantidos os estéticos que já haviam sido colados nos dentes 12 e 22. Os botões dos dentes 11 e 21 foram confeccionados com resina flow. Então, como vocês podem observar aí, então pegou-se elastic, e cortou-se o elastic, mesmo cortado eles mantêm ainda o seu formato, eles se unem, foi colocado sobre uma placa de vidro esses dois elastiques, juntos um sobre o outro, e a resina flow foi incorporada no centro deles e polimerizado no consultório, como vocês podem observar aí, que criou então um botão. Esse botão então foi colado ao dente. Então retornou-se então para a nova avaliação dia 4/8/2018, antes da instalação das novas placas, quando estava usando elástico apenas nos incisivos laterais. Então, criou-se, então, uma relação, então, de alívio em todos os dentes anteriores, uma vez que falamos anteriormente que o contato do dente com a placa impediu, então, a extrusão desses incisivos. Então, foi projetado, então, um alívio em toda a vestibular dos incisivos, como vocês podem observar aí nas imagens abaixo. Então, os botões que foram confeccionados com os elastiques foram colados na face vestibular dos 4 incisivos 11, 12, 21 e 22, para que posteriormente pudesse, então, utilizar os elásticos. Então, após o uso dos elásticos de extrusão, no dia 18/8/2018, foi realizada, então, a moldagem para uma nova placa e aí confeccionada e instalada no paciente, como vocês podem observar. Então, o paciente retornou no dia 1/9/2018 e a quarta placa foi instalada, então, tanto superior quanto inferior. Os botões foram utilizados para extrusão e os dentes, então, foram feitos um polimento para a relação, então, do final do posicionamento dentário. Então, podemos observar o paciente utilizando a nova placa, já sem os botões, removidas, então, com brocas multilaminadas da marca Morelli, como vocês podem observar aí a seguir, e aí realizando os finais de nivelamento e alinhamento com essa nova placa. O paciente voltou, então, dia 15/9/2018 e foram feitas novas ativações para girar os dentes 12 e 22. Então, podemos observar aí o perfeito alinhamento, o que faz esse caso algo fantástico, porque trabalhar com o homemade deu ao ortodontista uma grande possibilidade de escolher aonde fazer força, como trabalhar os desgastes, como fazer as ativações, como fazer as moldagens. Então, realmente um trabalho extremamente bem feito pelo Dr. Gerson,
em que ao final o paciente ainda 19/11/2018 recebeu uma 5ª placa para finalização de dentális e a própria contenção. Então podemos observar um caso muito bem tratado, com todos os passos então do homemade, dependendo do ortodontista e conseguindo então realizar um ótimo trabalho apenas com 5 placas 1.0 de acetato, como vocês podem observar as imagens finais.